Olá, boa noite a todos. Irmãos e amigos queridos, eu quero fazer aqui algumas exposições da palavra de Deus, a palavra do Senhor. Há um tempo atrás eu fiz algumas exposições referente ao Evangelho de Mateus, Marcos, João, enfim. Fiz o Novo Testamento todinho. Então eu quero novamente abordar essas exposições. Então eu quero começar a iniciar aqui no Evangelho de Mateus. Quem foi Mateus? Mateus foi um dos discípulos que o Senhor Jesus chamou como apóstolos. Mateus tinha por nome Levi, o qual ele era um cobrador de impostos. Largou tudo para servir a Cristo, para servir a Jesus. Jesus o chamou ele como um dos apóstolos. E o Evangelho de Mateus, assim como Marcos e assim como Lucas, nós chamamos dos livros sinóticos. Por que sinóticos? Porque o termo sinóticos é que são as mesmas história, as mesma palavra de Deus que contém nos livros, né? Apesar que no capítulo 2, fala da visita dos reis magos, aonde nos outros evangelhos não fala, né? Então, amados irmãos, e outra coisa que eu quero comentar aqui, tem algumas gerações de cristãos que têm aparecido por aí, questão de alguns desigrejados, eles querem pegar parte da Bíblia e retirar das Escrituras. Nós cremos, na verdade eu creio, que toda a palavra de Deus, toda, ela de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. Como está em lá, segunda Timóteo capítulo 3, versículo 16, 17, porque toda a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Então, os evangelhos, fala-se do ministério de Cristo, sobre o chamado dos apóstolos, morte e ressurreição. Já em Atos Apóstolos, foi o testemunho dos apóstolos da ressurreição, né? Lucas relata muito bem isso. Depois vem as cartas paulinas. Paulo, chamado para ser gentil, apóstolo dos gentios, chamou para evangelizar o evangelho a outras nações. E Paulo, de forma alguma, não cancelou, não anulou os ensinamentos do Senhor Jesus. Os desigrejados querem fazer uma confusão terrível, quer anular os ensinamentos de Cristo em relação à ceia, a batismo, enfim, todas essas baboseiras que esses os perturbados do Evangelho quer cancelar os ensinamentos de Jesus. Então, mas nós não vamos fazer isso, não, irmãos. Nós vamos falar o que a palavra de Deus, o chamado de Jesus, os ensinamentos de Cristo, o chamado dos apóstolos. Então vamos lá, né? Então eu vou começar no versículo 18, porque no 18 já fala do nascimento do Senhor Jesus. Tudo que os profetas profetizou a respeito de Cristo, aqui se cumpriu. Principalmente Isaías, capítulo, se não me falha a memória, capítulo 9, que fala do Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Então, diz assim: ora, o nascimento de Jesus, assim foi, estando Maria com sua mãe prometida em casamento. José ainda não se uniram, e achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então aqui, ali foi anunciado a Maria, que Maria ia ficar grávida pelo Espírito Santo.
não é grávida do Espírito Santo, é grávida pelo Espírito Santo, porque ela era despojada, era virgem, e o Senhor Deus escolheu Maria, escolheu o ventre de Maria para vir Jesus. Então, infelizmente, a Igreja Católica faz uma confusão terrível a respeito disso. Nós cristãos, nós protestantes, como eles dizem protestante, nós não anulamos, nós não desprezamos a Maria de forma alguma. Maria foi uma mulher bem-aventurada, foi escolhida por Deus para ter o Mestre, para ter Cristo, mas Maria, infelizmente, ela tem essas características. Ela foi uma mulher bem-aventurada, de todas as mulheres. Foi muito bem-aventurada. Mas ela não pode receber adoração. Ela não pode ser adorada. Ela não pode ser colocada como Virgem Maria. Porque ela teve Cristo e teve outros filhos. O próprio texto aqui, a própria passagem bíblica vai dizer que ela manteve-se virgem até a concepção de Cristo. E José, o seu marido, sendo justo, não querendo difamá-la, resolveu deixar secretamente. Por quê? Porque poderia dizer, mas eles não são casados ainda, e já terem a concepção, já tiveram relações sexuais, e agora está grávida. Então, para não constranger, José foi embora. Protegendo-se isso em sonho, projetando isso em sonho, lhe apareceu o anjo dizendo, José, filho de Davi, não temas, receba Maria como a sua mulher, porque nela foi gerada do Espírito Santo. Dará à luz um filho, e porás o nome Jesus, porque dele sairá do seu povo, sairá do teu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte de Deus e pelo profeta. A virgem engravidará e dará à luz um filho, e chamará o nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. José, despertando do sonho, fez conforme o anjo lhe ordenava e recebeu a sua mulher. Olha o versículo 25. E ele, porém, não teve relações com ela até que deu à luz a um filho, e José pôs o nome de Jesus. Então, olha aqui o texto aqui. O texto provavelmente já fala que Maria não se concebeu virgem eternamente. Então, ela não é Virgem Maria. Ela é a mãe de Jesus, mas, porém, não teve relações até o momento que deu à luz um filho e pôs o nome Jesus. Outra coisa aqui, nós vamos analisar aqui, os testemunhas de Jeová, eles negam totalmente Jesus como Deus. Então esta profecia bíblica, essa profecia maravilhosa, ela foi profetizada através dos lábios de Isaías, que até, porém, Isaías 9:6 diz assim: porém, um menino nos nasceu, e um filho nos deu, e o principado está sob os seus ombros, e o nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então Jesus, ele é Deus na sua essência. Ele é o Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Que Deus os abençoe. Se Deus permitir, estarei fazendo a exposição do capítulo 2. O capítulo 2 vai falar sobre os reis magos que viram o sinal no céu. Viram ali a estrela no oriente, que anunciava que o Salvador, o Cristo, tinha nascido. E aqueles homens viram aquele sinal e foram atrás daquele sinal e perguntaram: aonde é que nasceu o Filho de Deus? Aonde é que nasceu o Emanuel, o Deus conosco? Boa noite e que Deus vos abençoe.